Meu nome é Rossana Guessa, sou atriz. Já realizei 64 filmes como atriz, e alguns deles como produtora também. E hoje eu queria falar de interpretação e como se cria uma personagem. Como entrar na pele da personagem que lhe é confiada. Porque nem sempre é fácil. As personagens têm vida própria. E a gente tem que se adaptar a essa vida, a esse sentimento. Às vezes, porque quando você aceita uma personagem, você empresta para ela o teu corpo, o teu rosto, a tua voz, os teus gestuais. Você empresta para ela o teu corpo por inteiro, até o sofrimento que ela sente. Mas tem personagens que são mais difíceis do que os outros para poder incorporar. Bebel, Garota Propaganda, que foi o meu primeiro papel título, eu, claro, marinheira de primeira viagem para fazer um papel tão importante, porque até então eu tinha feito 5 filmes, mas eu não era a estrela absoluta, nem era a figura central, não era papel título do filme. Mas Bebel era uma personagem complicada, porque ela era de uma certa forma ingênua, mas ela foi sempre violentada nos seus sonhos, porque as pessoas que se aproximavam dela e prometiam que iam ajudá-la na sua trajetória, na sua carreira, na verdade só queriam usufruir do seu corpo, da sua beleza. Então prometiam muita coisa, mas não realizavam nada. E a primeira coisa que me foi difícil em Bebel foi realmente entender a Bebel, porque a Bebel era uma modelo. Mas na medida que o filme foi rolando, ela se desentendia com o namorado, que era tipo um menino, um rapaz que militava no meio político, e ela não entendia nada disso. E também eu não entendia o que era que a Bebel sofria com aquele assédio todo daqueles homens. E ela era uma pessoa muito melancólica, ela acabou se tornando uma pessoa muito triste, por tudo que acontecia em volta dela. E quando foi para filmar a cena do banho, foi a primeira cena que eu me impactei assim, preparado o chuveiro, preparado toda a cena do banho, que ela faz o comercial do Love Sabonete, e então ela tinha só que tomar banho embaixo do chuveiro, lavar as costas, e a câmera estava lá nas costas, então não pegava nada de frente. Eu achei que com isso eu poderia continuar com o sutiã. Mas, em determinado momento, o diretor chegou para mim e disse assim: Rossana, você tem que tirar o sutiã, porque a câmera pode, de repente, pegar de lado e vai pegar o sutiã e não vai ficar bem. Nossa, de início eu fiquei indignada, me recusei. Tive quase um ataque histérico. Mas o Maurice Capovilla, que era o diretor do filme, muito inteligente, muito experiente, disse assim: olha, vamos tomar um café, deixa a Rossana pensar um pouco. A minha sorte foi que o meu partner no filme era o Geraldo Del Rey, outro ator experientíssimo, talentosíssimo. Então ele me chamou. Ele falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Você pretende continuar a tua carreira de atriz? Eu falei sim. Aí ele disse: olha, então você não pode estar brigando para tirar um sutiã, porque não é você que está tirando o sutiã, é a Bebel. Não é você que está ali em cena, quem está em cena é a Bebel. E você tem que se conscientizar disso. Porque enquanto você não tiver certeza disso, você não vai interpretar direito a Bebel. Esse foi um conselho que eu levei depois ao longo da minha carreira. E nunca mais tive nenhum problema. Tá, então, quando voltei à cena, eu pedi desculpas ao diretor, mas de qualquer forma, nesse dia, eu não consegui tirar o sutiã, porque eu ainda não me sentia segura.
Então o maquiador teve que colar um sutiã só na parte da frente, e aí eu fiz a cena, mas depois eu não criei mais nenhum problema. Outro fator complicado foi no final de Bebel, quando a Bebel desce de uma cadeira, de uma gaiola prateada, ela também está toda vestida de prateado dentro da gaiola, e ela é literalmente sorteada, ela é leiloada naquela boate para um monte de homens, só tinha homens. E ela ia completamente violentada, né, na sua dignidade e tudo. Foi complicado. Mas acabei me saindo bem, com a ajuda do diretor, é claro. Porque é preciso que se entenda o seguinte, que para se criar um personagem é preciso que você entenda esse personagem. Muitas vezes a ajuda do diretor é muito importante, porque ele já tem uma visão desse personagem. Ele já estudou o roteiro, já estudou a história. Então ele já fez um perfil desse personagem. E ele, claro, pode te ajudar muito nisso. Adagio ao Sol é um filme de época que se passa em 1930, 32, na época daquele grande craque do café internacional, que acabou atingindo em cheio os plantadores de café aqui no Brasil. E a personagem de Adagio ao Sol, o nome dela é Angélica, ela é uma pianista talentosa, e ela sai da tutela do pai para se casar com um fazendeiro de café, e bem mais velho do que ela, mas ela acaba amando o marido. Só que tem uma diferença intelectual entre os dois, porque ela é uma pessoa toda sensível de música, ela compõe, e ele é um fazendeiro, ele é tosco nesses assuntos. Ele não entende de música, não tem essa delicadeza que a Angélica fica procurando nele, entendeu? Tanto que quando ela chama ele para ouvir uma composição que ela fez sobre a colheita de café, aliás, a composição belíssima, quando ela acaba de tocar para ele, ela olha e diz assim, aí Júlio, você gostou? Júlio está dormindo, e ela fica decepcionada porque ele não participa da alegria dela de compor uma música, e enfim. Mas aí, em um certo momento, o tio dela pede para hospedar o primo dela, porque ele vai estudar botânica na Universidade de Campinas, que é pertinho da fazenda, e ele pede para hospedar o primo. Claro que tudo bem, ele vai, se hospeda na fazenda, só que ele é bem mais jovem do que a Angélica. E daí então eles começam a se aproximar muito, porque ele também, por causa das flores que ele cultiva, tem muita sensibilidade em relação à beleza, em relação à música. Então ele pede um pedaço de terra para cultivar as flores que ele vai plantar. E todas as misturas que ele faz de plantas, os enxertos, ele chama a Angélica para mostrar, e ela chama ele para mostrar as músicas que ela compõe. E acaba havendo uma simbiose de almas, acaba havendo um encontro de almas. É uma paixão que não é uma paixão no plano físico, é uma paixão no plano espiritual. Eles se apaixonam pela sensibilidade um com o outro. Só que a Angélica, ela é dada à depressão. E ela não consegue conviver com essa traição que ela acha que está fazendo ao marido. E ela começa a entrar numa depressão séria, que o marido acaba tendo que voltar a dar remédio para ela de depressão, que ela já teve depressão. E ela também não consegue conviver com isso. E daí então, quando eles saem para ver mais
um enxerto de flores, de crisantemos que o menino fez, eles acabam se beijando sem querer. Uma coisa assim, sem querer. E daí ele então resolve ir, vão para um motel, sendo que a saída deles para o motel, o marido estava passando por perto e ele vê. Mas ela também, quando sai do motel, ela sai completamente transtornada, depressiva, porque ela não consegue conviver com aquilo. E daí ela chega em casa e conta para o Júlio. E diz para ele que ela destruiu tudo, que ali então só falta se destruir a ela própria. E daí ela pega o carro e sai a toda... Antes disso, ele, o Júlio, pede para ela vestir, colocar o véu que ela usou no casamento. Isso para ela, então, foi um baque, porque ela viu o carinho, o amor que o marido a tratava, e ela tinha traído ele. Daí ela pega o carro, ela disse para ele que só faltava se destruir ela própria. Ela pega o carro e sai a toda velocidade, dirigindo o carro, e acaba jogando o carro contra uma raiz de uma árvore enorme. E ela acaba morrendo. Então, o que eu digo para vocês é que essa personagem, ela foi difícil no momento em que ela oscilava entre a depressão, o amor pelo rapaz e o amor pelo marido, porque ela, na verdade, continuava amando o marido. O rapaz era uma coisa que surgiu de uma convivência, de uma dedicação à sensibilidade da música, das flores, e eles acabam, como eu disse, são as almas que se encontram, e ela acaba se matando. E essa nuance da Angélica, de viver entre a depressão, o amor do marido, o amor do amante mais jovem, é uma coisa difícil de se incorporar. A começar que o rapaz que fez o papel, ele tinha quase a idade do meu filho, e se você não tomar cuidado, você faz associações, o que dificulta a criação da personagem, entendeu? Então, continuo dizendo, cada vez que você veste uma personagem, você tem que esquecer o que você é. Você tem que esquecer a família, quando você está em cena, tem que esquecer tudo. Você tem que lembrar só da personagem. Agora eu quero falar de Ana Terra, o que me dá o maior prazer. Ana Terra foi dirigida pelo meu marido. Acho que eu sou, se não a única, quase a única atriz que teve um filme feito para ela, que foi Ana Terra, porque Ana Terra é uma poesia. E meu marido que dirigiu. A Ana foi uma coisa que eu participei desde o início. Eu participei da criação do roteiro, eu participei da produção o tempo inteiro, tive uma entrevista com o Érico Veríssimo, que me deu muita bagagem para incorporar a Ana Terra. E a Ana foi uma personagem que eu assimilei de cara, porque ela era uma personagem reta de caráter, muito parecida comigo mesma. Uma personagem honrada, sabe, romântica. O problema dela era que ela foi criada numa fazenda distante, lá nos Pampas gaúchos, e só tinha convivência com o pai e com os irmãos. Daí o pai traz um índio para morar na fazenda. Quer dizer, o índio aparece. Ele aparece no rio, quando a Ana está lavando roupa, e ela por pouco não taca uma pedra na cabeça dele, mas daí ela vê que ele está ferido, e chama os irmãos, que ele é levado para dentro da fazenda. Ele é socorrido, e ele resiste, não morre, e a Ana acaba se apaixonando por ele. Ele toca uma flauta doce
E ela fica toda apaixonada por ele. Daí então, ela tem que disfarçar, porque os irmãos não iam perdoar nunca. E o pai dela, pior ainda, né? Mas eles acabam fazendo amor no rio. É uma cena muito bonita. Mas fazia muito frio. Daí então você tem que controlar a temperatura do teu corpo e tem que imaginar que não está frio. Porque aquela cena com a Ana se passou num dia normal, sem aquele gelo que estava nos Pampas Gaúchos. Mas a cena acabou saindo linda. A cena mais difícil de Ana Terra, mais complicada, que eu passei 3 dias sem dormir, foi a cena da curra. Porque a Ana é currada por 20 homens. Acontece que eu nunca passei por uma situação desse gênero e não tinha nenhuma memória a respeito. Então, é muito difícil, porque quando você vai fazer uma cena, você vai buscar nas tuas memórias alguma coisa parecida para você dar o tom da interpretação. Mas eu não tinha nada na minha memória parecido com aquilo. E eu passei 3 dias sem dormir, preocupada com a cena. Daí, o Durval Garcia, que era o diretor, mas na época não era meu marido ainda, ele sentou comigo e conseguiu me acalmar, conseguiu fazer com que eu relaxasse. Aí no dia da curra, no dia da cena, eu fiquei muito apreensiva, porque os atores que foram contratados para serem os agressores, os estupradores, não eram atores de pouca coisa lá do Rio Grande do Sul, não tinham experiência. Eu tinha medo de me machucar mesmo. E daí foi muito difícil, eu acabei dando um chute na cara de um deles, que ele foi parar longe, eu consegui soltar a perna na cena. Mas a cena acabou ficando muito bonita. Bom, falar um pouco da Noiva da Noite. A Noiva da Noite foi o meu único filme que foi dirigido por uma mulher, Lenita Perroir. Ela muito fantástica, ela fez alguns testes de câmera antes, mas eu tinha muita apreensão por causa do roteiro, que tinha muita violência. A personagem, ela é raptada já com vestido de noiva, porque o ator, que era o Chico de Franco, ele teve uma briga com o pai dela, e o pai dela, que era um coronelzão, mandou prender ele. E quando ele sai da cadeia, ele sai disposto a se vingar. E daí então ele vai para a fazenda, espera ela estar prontinha para se casar, e ele rapta ela vestida de noiva. E o pai manda todos os capangas atrás para resgatá-la. Só que o caminho para o resgate é muito longo. E ela acaba, ele leva ela por caminhos horríveis, acaba violentando ela num pântano cheio de barro fedorento. E essa cena foi muito difícil, porque ele rasga o vestido de noiva, joga fora, e a personagem acaba com o vestido de noiva no corpo todo rasgado, mosquito, porque a gente estava filmando de noite, muito incômodo essa filmagem, muito sofrida. E tudo bem que era sofrida, porque a personagem tinha que sofrer mesmo. E daí ele vai parar dentro de uma caverna, e a caverna é uma caverna até muito bonita, e ele amarra ela lá dentro da caverna, uma coisa chamada, como se fosse um coreto de estalactites, aliás, muito bonito, parece até um bolo de noiva. E ele vai sair para caçar, para comerem, né? E ela fica sozinha ali, amarrada. E o filme todo, ele passa arrastando ela com uma algema, arrastando ela
por rios, mato, pântano de barro, onde a perna afundava até o joelho, complicado. E o medo de encontrar cobra era terrível. Então, esse personagem, ele até não foi difícil de eu incorporar, porque a situação já me ajudava a incorporar o personagem. Porque a situação era propícia para o que eu estava fazendo, né? Então, depois teve várias complicações dentro da filmagem e a nossa casa acabou sendo invadida, que não tem nada a ver. Mas essa personagem em si, ela foi difícil, mas ao mesmo tempo ela foi tranquila na criação, porque tanto a roupa quanto o decor, né, o cenário, que era exatamente lá, aqui no Brasil a gente não usa cenário artificial, é o verdadeiro, a gente vai para o pântano quando tem que ir e faz dentro do pântano, tudo como manda o figurino. Não tem dublê, né, para fazer. Então, mas esse, acho, de repente foi o personagem mais tranquilo para eu criar. Luciula. Luciula é baseado no romance de José de Alencar, que se passa em 1800. Já o modo de falar da personagem é diferente do atual. As roupas maravilhosas, isso tudo te ajuda a compor o personagem, te ajuda a vestir a personagem. Mas Luciula, ela acaba se prostituindo para salvar a família. Ela é uma cortesã de luxo, mas mostrando a trajetória dela, ela acaba se prostituindo porque na época da guerra teve a pandemia da malária, a família dela toda pegou malária, ela foi a única que não pegou, então ela saiu para pedir esmolas na rua para socorrer a família. E ela era apenas uma adolescente quando ela fez isso. E daí passou a moça que tinha um prostíbulo e leva ela e a instrui para ser uma cortesã. E ela acaba vendendo a Luciula, porque Luciula era virgem, então ela valia uma fortuna. Então ela vende a Luciula para um homem muito rico. E daí ela continua lá na vida dela de cortesã. E ela era super apreciada na corte, todo mundo adorava a Luciula. Ela era uma cortesã muito bonita e cheia de luxo. Daí chega na cidade um rapaz para fazer a faculdade, que é o Carlo Mossi, e se apaixona por ela. Acontece que Luciula também se apaixona por ele. Só que Luciula, embora sendo uma cortesã, ela era uma pessoa de boa índole. E no decorrer da história, eles, claro, têm um romance maravilhoso, mas a Luciula não se acha digna dele, porque ela se acha impura, ela se acha indigna. E daí ela sofre com isso. Ela sofre com isso e quando acaba no decorrer desse romance, ela esconde dele, quando ela sai com os amantes para ganhar dinheiro. E ele acaba brigando com ela por ciúmes. Depois tem uma cena de uma festa, onde ela faz uma cena completamente agressiva para ver se ele se afasta dela. Ela faz um striptease em cima de uma mesa, que aliás é muito bonito, mas ele nem assim se afasta dela. E daí ela tem que continuar convivendo com isso. No final das contas, ela acaba engravidando dele. E daí vira um grande problema, porque ela não se acha digna de ter a criança. Daí então ela pega a irmã dela, que é menor, apresenta ao personagem e ela começa a
fazer todo um jogo de sedução entre o Paulo e a irmã, porque o intuito dela é fazer com que o Paulo case com a irmã, que é pura, que é virgem. E ela acaba tendo um aborto espontâneo, mas ela não conta nada para ninguém. E é claro que o aborto não saiu tudo que tinha que sair, e ela acaba tendo uma infecção muito grave. E ela acaba comprando uma casa fora de São Paulo, e se muda para lá com o Paulo e com a irmã. E daí então ela faz com que o Paulo prometa que vai se casar com a irmã, caso aconteça alguma coisa para ela, sem dizer para ele que ela estava grávida e que não tinha consultado nenhum médico e que ela estava doente, que ela estava com uma infecção. Aí eles estão passeando no jardim, quando ela se curva de dor, aí vem o médico e diz para ele que não tem mais jeito, que foi muito tarde, porque não tem como mais salvar. Naquela época não existia antibiótico ainda, não tinha mais como salvar Luciolo de uma infecção generalizada. E ela acaba morrendo. Esse filme é muito bonito, para quem não viu, eu recomendo que veja. E é isso. Foi uma personagem que eu adorei fazer. Palácio dos Anjos é um filme dirigido pelo Walter Obucuri, que é coprodução com a França. E tem atores franceses e tem atores brasileiros. Palácio dos Anjos, eu faço o papel de Mariazinha, que é a única inocente. Palácio dos Anjos é o nome que as meninas, que são as outras atrizes, a Genevieve Grade e a Adriana Prieto, batizam o prostíbulo que elas montaram. Mas elas precisam de uma carinha inocente para colocar nesse prostíbulo, para ser a atração para os homens, porque os homens gostam de meninas com carinha de anjo. Daí então elas convidam a Mariazinha, que no caso era eu. E daí então elas não explicam direito para a Mariazinha do que se trata. E ela vê um monte de homem entrar e sair, mas ela não se dá conta do que é. Talvez ela soubesse, mas não quisesse acreditar na realidade. É uma personagem complicada também. Daí o que acontece? Quando ela ouve pela primeira vez barulho de pessoas fazendo amor do outro lado do muro do quarto onde ela estava, ela coloca o ouvido na parede para ouvir melhor, e ela começa a chorar, mas eu não conseguia fazer isso. Daí o Walter disse: para tudo. Ele virou para a equipe e falou: não quero ver uma mosca voando. E daí ele virou para mim e falou assim: Rosana, eu quero você soluçando daqui de dentro, eu quero ver você de costas, mas eu quero sentir teu soluço. Eu fiquei imaginando como eu faria aquilo. Daí então eu estou de costas para ele, porque eu estou encostada na parede, e a câmera está nas minhas costas, e quando ele diz ação, eu consigo entrar na personagem como ele queria que eu entrasse. E daí eu começo a soluçar, e o soluço aparece nas minhas costas, claro. Ele aplaude, acha maravilhoso. Essa foi uma cena muito difícil, porque eu ainda não tinha muita experiência como atriz. E na verdade a cada filme que você faz, a cada personagem que você interpreta, você adquire mais bagagem para você poder interpretar a próxima. Entendeu? E é claro que o diretor é muito importante, como foi o Walter Obucuri nessa cena. E na cena também que as meninas devolvem a Mariazinha para a mãe dela. Porque em seguida vem a cena que a Mariazinha é designada para estar na cama com o embaixador africano, o embaixador negro. Quem faz é o Zósimo Bubu, que aliás
está lindo em cena. Mas a Mariazinha fica completamente chocada, ela fica louca. E aí elas têm que devolver a Mariazinha para a mãe dela. Essa cena que ela chega lá na casa da mãe e a mãe fica olhando para a cara dela com dó da filha, pela situação dela, porque ela está em depressão, está em choque, e a Genevieve coloca um pacote de dinheiro na mão da mãe dela, como se estivesse pagando por tudo que ela fez, entendeu? Eu me lembro que eu acabei chorando da cena, sem ninguém pedir, porque a cena era muito triste. Mas, depois, quando eu vi no Festival de Cannes, eu agradeci o Walter por ele ter me dirigido com pulso forte. Então, Pureza Proibida é produção minha. Eu escolhi desde a história. A história é uma história de Mona Delacey, que se chamava A Branca e o Negro. É um romance entre uma freira branca e um pescador negro, que é o Zósimo Bubu. Essa freira, que na verdade ainda não é freira, é noviça, ela vem de um convento lá de Goiás, ela nunca viu praia, ela nunca viu nada. Ela veio desse convento lá de Goiás para o convento lá de Cabo Frio. E esse pescador, todo dia de manhã, ele leva peixe lá para o convento. E um dia acontece que no primeiro dia que a irmã Lúcia está lá lavando o chão, ele entra todo serelepe e passa, e o sinal dos pés dele com areia fica marcado no chão que ela tinha acabado de lavar, e ela fica uma arara. E chama ele e diz: olha, agora você vai passar o pano aonde você sujou. Só que nisso a Madre Superiora entra e ralha com ela, briga com ela. Mas a Madre Superiora também quer que a Lúcia cresça, porque ela vai ajudar as crianças do orfanato que o convento mantém, e a Madre Superiora quer que ela faça o curso de enfermagem. Então ela vai todo dia, atravessa um braço de mar para ir no curso, e quem acaba levando é o pescador. E nesse vai e vem, eles conversam, ele está sempre por perto, socorre ela quando a Madre Superiora briga com ela, e eles acabam criando uma intimidade, acabam se apaixonando. Só que também não percebem. E a irmã Lúcia é uma pessoa muito pura. Então um dia ela vai passear com as crianças no mar, e ela acaba tirando o hábito e entra no mar só com a camisolão de freira, claro que aquilo fica transparente, e o Zósimo está escondido no meio do mato, e vê ela fazendo aquilo, e aí ele fica mais apaixonado ainda. Só que além dele, está escondido também uma freira fofoqueira, estava escondida e sai correndo para avisar a Madre Superiora. A Madre Superiora pega a polícia, vai lá e o pescador é preso. Aí o pescador é preso, a Lúcia fica revoltada, ela é colocada de castigo, numa torre lá de castigo. E aí ela fica muito, muito danada da vida, porque era injusto pescar ele preso, ele não fez nada, e ela também não fez nada. Mas, aos olhos deles, porque a maldade está em quem vê e não em quem faz, né? Em quem está sendo visto. E daí tem um médico que vai atender no ambulatório as crianças do orfanato, e esse médico está de olho na Lúcia. E acaba violentando ela, dopando ela no ambulatório, e violentando ela. E quando ela conta para a Madre Superiora, a Madre Superiora não quer acreditar. E a ocasião para ele estuprar ela foi que a Madre Superiora pediu para ele
para fazer o exame se ela ainda era virgem. E daí ele estupra ela e diz para a Madre Superiora que ela não era mais virgem. Claro, ele tirou a virgindade dela. Então, esse papel também foi muito difícil, porque incorporar uma freira e pensar como uma freira não é fácil, mas dei conta do recado. Momentos de Prazer e Agonia também é uma produção minha. Eu escolhi o elenco, escolhi tudo, inclusive o assunto do roteiro, que, na verdade, Momentos de Prazer e de Agonia é baseado no romance do Guy de Maupassant, que se chama O Assassinato da Pequena Rose. O diretor foi o Adinur Pitanga, e eu chamei para fazer o meu partner o Anthony Steffen, um ator italiano que fez o de Django. Nesse filme, a personagem, ela tem um romance com esse ricaço da cidade, que é amigo de todo mundo, mas ele é uma pessoa muito excêntrica, e ele tem muitos ciúmes da noiva, no caso, que sou eu, e então ele acaba assassinando, sem que ninguém saiba, as pessoas que se aproximam dela. Mas ninguém percebe. E daí então, quase no final do filme, quando ele... Aí a Angelina, não me lembro direito da personagem, ela acaba tendo um romance com uma amiga que chega do Rio de Janeiro. E essa cena de lesbianismo, para mim foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa careta na vida real. E fazer uma lésbica é uma coisa complicada. Daí então, quem me ajudou foi a minha amiga, a Fátima, que faz a outra moça que faz a lésbica, né? Ela usou argumentos tão engraçados que ela disse: olha, esquece, faz de conta que nós, amigas, estamos nos acariciando. Foi engraçado que, claro, aliviou a tensão da cena, e foi aí que eu consegui entrar na personagem, porque na verdade a personagem não é lésbica, ela experimenta para aliviar a tensão que aquele noivo provocava nela. E aí tem uma aluna que ela é a preferida da professora, né? Que a minha personagem é uma professora, que é a Rose, o nome dela. E essa menina, quando ela vem para o colégio, ela vem pelo meio do mato, e um dia ela vê um casal, duas meninas tendo relações debaixo de uma cachoeira, e ela se masturba ali em cima da pedra, e de repente alguém viu, no caso aí, provavelmente foi o meu noivo. E ele já tinha visto ela aí na casa da noiva várias vezes, então ele mata ela. E no final das contas, ela, a professora, descobre, porque aí tem uma outra aluna que vai para a casa dela, e ele invade a casa da professora para matar essa menina também. Só que nesse dia a professora vê, e aí ela resolve fugir dele. Agora essa fuga foi complicada, porque eu não sei andar descalça, e eu tinha que fugir descalça. Aí, caramba, foi muito complicado correr no meio daquelas pedras. E aí ela acaba indo para a olaria, onde tem aquela máquina de imprensar tijolo, e ela acaba brigando com ele ali, e ele acaba brigando com ela, e ela brigando com ele,
Ele quase ensaiou de jogar ela dentro do forno, lá da olaria, mas ele não consegue, porque ela consegue empurrar ele, e ele cai em cima daquela máquina, e a máquina, ele mesmo acaba acionando a máquina quando ele bate com o braço. E aí aquela máquina cai no peito dele e mata ele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que não é fácil você vestir as personagens. Você tem que encontrar gatilhos. Quelé do Pajeú. Quelé do Pajeú eu tive a honra de filmar, de ser dirigida pelo Anselmo Duarte. E contracenei, o meu partner foi o Tarcísio Meira. Pessoa maravilhosa, muita saudade. E Quelé do Pajeú foi muito difícil incorporar. Por quê? Porque a do Carmo, ela é uma cabocla, criada na roça, fala igual roceira, se veste igual roceira. E a personagem foi difícil. Foi muito difícil. Porque eu tinha que ficar torrando no sol para conservar aquela cor de caboclo. E mais, a cena mais difícil do filme, além da cena de amor, que a cena de amor a gente levou um dia inteiro rodando a cena de amor. Porque a gente filmou em cima de uma pedra e o Anselmo queria um beijo espetaculoso e a gente passou o dia inteiro fazendo esse beijo ficar perfeito. E a câmera dá uma volta de 360 graus em volta da gente. A cena fica muito bonita. Daí, a cena mais complicada e difícil, que para mim custou uma ferida na perna, porque eu tive que montar no cavalo por sangue, que tinha ganho corrida de 5.000 quilômetros, 5 quilômetros. E lindo cavalo, Rebelde, o nome dele. E daí eu tinha que montar em pelo e fazer uma corrida desenfreada. A gente estava filmando em Itu, e Itu e tem Salto. Entre Salto e Itu tem uma reta de estrada enorme. Daí o Anselmo ficou no acostamento da estrada, dentro do carro, a câmera dentro do carro, na janela do carro, e ele dentro do carro para seguir a cavalgada, eu no cavalo, no acostamento que era de terra, porque o Rebelde não podia cavalgar no asfalto, porque ele não era, como é que se diz, ferrado. E daí então, ação, eu disparei com o cavalo, eu estava com aquele vestidinho de Maria Mijona, e você controla o cavalo com as coxas, e dá-lhe cavalgar. Aí no meio, quando começa a cavalgada, o Anselmo começa a gritar: Rosana, eu quero você em cima do pescoço do cavalo, quero que você abrace a cabeça dele, eu quero a tua cabeça alinhada com a do cavalo, quero o cabelo de vocês se misturando. Eu fiquei desesperada, porque o cavalo era muito alto. Na verdade, o pescoço dele era quase a minha altura. Eu tive literalmente que escalar o pescoço do cavalo. Consegui fazer cena? Sim, consegui, claro que eu consegui. Porque para mim tudo era um desafio. E entrar naquela personagem, interpretar a do Carmo, como ela era uma selvagem, era um desafio. Mas, com a direção do Anselmo, você não tem escolha. Você tem que entrar na personagem, nem que seja na marra. E aí, a cavalgada foi maravilhosa, mas quando acabou, que o cavalo entrou no asfalto, ele começou a abrir as pernas, poxa, ele ia se rachar ao meio. Eu tive que continuar abraçada no pescoço dele e falando no ouvido dele: calma, calma, rebelde, para, rebelde, para, rebelde. Até que o tratador estava plantado no meio da estrada lá adiante, fez sinal, e aí o Rebelde foi diminuindo, porque o Rebelde,
com tudo que eu falava no ouvido dele, ele ficou nervoso. Até os animais se emocionam em cena, gente. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, que a cada personagem que eu interpreto, eu cresço mais. Eu consigo com mais facilidade incorporar a personagem. E eu vou dizer uma coisa, eu amo a minha profissão. Amo interpretar cada personagem. Quero morrer velhinha ainda interpretando. Nem que seja pequenos papéis especiais. Beijo.